Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo está no livro de Jeremias, capítulo 29, 11. Você sabia que Deus também está preocupado com as nossas finanças? Fique comigo até o final desse vídeo. Vamos descobrir por que Deus quer nos abençoar financeiramente e quais são os 3 pilares da prosperidade financeira, segundo a Bíblia. Por que Deus quer nos abençoar financeiramente? Na Bíblia a gente pode ver pelo menos 3 motivos pelos quais Deus quer nos abençoar. O primeiro é porque somos filhos. No livro de Mateus 7, 9, Jesus estava ensinando que qual filho pede um pão ao pai e o pai lhe dá uma pedra, ou qual filho pede um peixe e o pai lhe dá uma cobra. Se nós, seres humanos, somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus, o nosso Pai, não nos dará tudo o que nós precisamos. O segundo motivo é que Ele não quer que a gente ande preocupado e Ele quer nos suprir de todas as coisas. Deus quer que a gente tenha uma dependência dEle e Ele nos suprirá. E o terceiro motivo, que está lá no livro de 2 Coríntios 8, diz que Deus nos enriquecerá de todas as formas para que a gente possa ser generoso. E a nossa generosidade resulte em ação de graça, em louvor ao próprio Deus. Esses são os 3 principais motivos por qual Ele quer nos abençoar. Mas, para isso, o dinheiro não deve ser o foco principal. Jesus, ensinando lá no livro de Mateus, disse: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Então, o dinheiro não é o foco principal para que a gente possa ser abençoado financeiramente. Devemos primeiro buscar a Deus, a sua justiça, fazer as coisas que lhe agradam e Ele nos acrescentará tudo o que é necessário. Mas existem 3 pilares que é preciso seguir para que a gente possa ser abençoado financeiramente. O primeiro pilar é o trabalho diligente. Deus instituiu o trabalho. O pecado não fez com que Deus criasse o trabalho. O trabalho é para edificar o homem. O trabalho foi feito antes do pecado original. O que aconteceu depois do pecado é que o trabalho passou a ser pesado. Com o suor do nosso rosto nós ganharíamos o pão. Mas o trabalho em si, ele é algo abençoado por Deus. E Ele quer que a gente trabalhe e trabalhe de forma diligente, de forma honesta, de forma correta, com integridade. No seu trabalho, no meu trabalho, a gente deve sempre pensar assim: tudo que eu estou fazendo aqui, todo mundo pode saber? Isso é uma forma da gente pensar se o nosso trabalho é íntegro, é honesto, é correto. O segundo pilar para que a gente possa ter essa prosperidade financeira, segundo a Bíblia, é que a gente deve ter uma boa administração. Não adianta a gente só trabalhar, ganhar dinheiro e a gente não saber administrar. A gente precisa cuidar, ter um orçamento doméstico, saber poupar, ter uma poupança, uma reserva, ter uma forma de renda de aplicações para que a gente possa ter um controle. Todo orçamento ele é baseado num planejamento e ninguém planeja falhar. A gente, na verdade, acaba falhando por falta de planejamento. Então a gente precisa esses 2 pilares precisam estar em sintonia. Trabalhar com as próprias mãos, trabalhar de forma honesta e correta para que a gente possa ganhar o dinheiro e ter uma boa administração, cuidar do que a gente recebe para que a gente gaste menos e tenha condição de poupar também com o que a gente tem de recebimento. Que a gente consiga guardar uma parte desse trabalho, desse dinheiro, para que a gente tenha um caixa. O certo é que a gente tenha pelo menos 2, 3, no mínimo 3 meses de reserva financeira para um período de escassez, como por exemplo esse período da pandemia que a gente passou agora. Nós deveríamos ou devemos ter uma reserva sempre de 2 ou 3 meses sobre as nossas despesas, pelo menos. E para que isso a gente possa ter uma tranquilidade, Deus ensina isso. Está no livro de Lucas, Jesus está falando lá: quem vai construir uma torre que primeiro não se assenta e calcula para ver se o dinheiro que tem consegue terminar essa torre. Então ele está ensinando sobre planejamento. Olha, quem vai comprar algo primeiro
que antes não se senta, não calcula, vê se aquilo realmente está dentro do seu orçamento ou não. Então esse é o segundo pilar, que a gente tem uma boa administração dos nossos recursos. E o terceiro, que faz parte, e os três andam juntos, não tem como ser separado, o terceiro pilar é a generosidade. Deus quer que a gente seja generoso para que o nome dele seja louvado e glorificado através de nossas vidas. No livro de Provérbios 11 diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, que eu e você possamos ser generosos com o próximo, com a pessoa que a gente até mesmo não conhece. Se você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, seja generoso lá também. Seja generoso aonde você puder, porque Deus vai estar sendo glorificado, louvado através da nossa generosidade. E esses são os três pilares que a gente consegue ver na Bíblia para uma prosperidade financeira. E essa prosperidade que Deus ensina não quer dizer que você tenha que ter milhões guardados. Pelo contrário, a prosperidade que Deus nos ensina é que nada vai nos faltar, que Ele suprirá tudo o que é necessário. E Deus sabe o que é necessário para você e para mim, cada um dentro da sua realidade. Mas não quer dizer que se você tem muito dinheiro também, não há problema. Deus abençoou Salomão, rei Davi e tantos outros na Bíblia, Jó, que foram ricos, milionários, mas a questão não é o dinheiro em si, e sim aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está naquelas riquezas ou se o nosso coração está em Deus. Se a nossa riqueza acabasse hoje, o que seria? Ou se nós recebêssemos muito dinheiro hoje, como seria o nosso coração? Aonde ele vai voltado? Para Deus ou para esse dinheiro? Então é isso que Deus chama de prosperidade, que nada vai nos faltar, que a gente vai ter o necessário, que a gente vai poder andar livremente por aí. E ele diz que nós seremos enriquecidos de todas as formas, quer dizer, não é só no dinheiro, a gente vai ser enriquecido nos relacionamentos, a gente vai ser enriquecido no dia a dia, no andar livremente, no ter uma consciência limpa, tranquila. Deus quer nos abençoar para que o nome dele seja louvado e glorificado. Uma boa semana para você, continue nos acompanhando, deixa seu like aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima semana. Que Deus te abençoe.